Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, a professora Mardene, de volta a mais um componente curricular, né? E hoje eu estou com geografia, ok? Nosso componente curricular de estudo. Vocês aí peguem um caderno, né? Se achar necessário, pode estar fazendo as anotaçõezinhas que a professora está explicando, ok? Vou abrir logo aqui a tela. E vamos compartilhar aqui o nosso tema de estudo da área de geografia, do componente curricular de geografia. Página 60, a partir da página 62, 63, 64, 65, vai até a página 67, né? 68 com atividades. Então, vamos lá. Crescimento da população brasileira, ok? Todo mundo aí já se ajustou, já está no seu ambiente normal aí de estudo, né? Já se enturmou aí com seu livro. Então, solta o som. Vamos abrir aqui também a nossa tela, né? Para ficar melhor. Então, crescimento da população brasileira. Então, no livro de vocês, na página 62, tem a imagem, né, de prédios, né? Prédios de um lado, casa, né? Moradias precárias, que são as favelas, né? Então, tem todo um conjunto de elementos na página 62. E nós temos aí um ponto de partida, né? O que podemos concluir a respeito da distribuição de renda no Brasil, observarmos a foto desta página. Você vê aí de um lado nós temos prédios e de outro casas impróprias, né? Chamadas de favelas. Então, só por essas imagens a gente pode perceber a desigualdade na distribuição de renda, nos povos, na qualidade de vida da população brasileira é diferente. Todo mundo tem a mesma qualidade de vida? Não. Então, na imagem do livro de vocês, na página 62, já mostra de fato isso, ok? Mas o ponto principal que eu quero chamar a atenção aqui é os fatores que contribuíram com o aumento da população, né? Quem foi que descobriu? Né? Nós entendemos, nós estudamos também que foram os europeus, portugueses, que vieram para o nosso país, né? Que chegaram aqui, dominaram as nossas terras, brigaram com os índios, que foram os primeiros nativos lá desde o descobrimento, né? Eles também contribuíram com a população, mas eles levaram as nossas riquezas, né? Pontos positivos e pontos negativos. Na página 63 diz assim: o crescimento da população brasileira. Acompanhe o texto aí. Eu já deixei essa parte aqui para vocês, que é itens do livro que eu trouxe, coloquei aqui. Mas vamos fazer a leitura do texto, então eu quero que vocês prestem atenção. Quando pretendemos conhecer a população de um município, estado ou país, é importante saber o número total de pessoas que formam essa população e também algumas de suas características. Por exemplo, Itabaianinha tem em torno de mais de 41 mil, abordando já os 42 mil habitantes, né? Mas essa quantidade de pessoas do nosso município sempre foi assim? Não, sempre se manteve nessa quantidade? Não. Com o passar dos anos, com o crescimento da cidade, com as infraestruturas melhorando, né? As pessoas se desenvolvendo, o comércio crescendo, né? A qualidade de vida da população melhorando. Isso foi fator para atrair pessoas a vir morar em nossa cidade, né? E essas pessoas, né, ajudaram a aumentar o número populacional da nossa cidade, né? Contribuíram para a população do nosso município, né? Então, tudo isso são fatores, né? As pessoas que contribuíram para o aumento da população, para o crescimento do município, são fatores importantes. A mesma coisa com o Brasil, né? O Brasil foi sempre esse Brasilzão, né? Com mais de 200 milhões de habitantes, né? 210 milhões de habitantes. É muita gente, é milhões, né? Não, isso aí foi um processo de evolução, com a vinda de muitas pessoas que saíram de outros países para o Brasil, que vieram trabalhar aqui, que gostaram do nosso clima e ajudou a construir a população, né? O desenvolvimento das cidades. Então, tudo é um conjunto de elementos importantes para a gente estudar, né? Então, o Brasil, de uma hora para outra,
não cresceu assim, levou um tempo, né? A população ela aumentou para milhões de uma hora para outra? Também não, levou-se um tempo, as pessoas foram chegando pouco a pouco, como Itabaianinha, né? Nós chegamos a mais de 41 mil habitantes, mas não foi de uma hora para outra não, foi com o tempo que isso foi ocorrendo, né? Então, nosso país tem uma das populações mais numerosas do mundo, né? Nós somos ó, o quinto país mais populoso do mundo. De acordo com o IBGE, no ano 2015, cerca de 204 milhões de brasileiros viviam no território nacional. Isso se deve principalmente ao elevado crescimento que a população brasileira apresentou a partir do final do século XIX. Aí vocês têm um gráfico de vocês mostrando, né, 1890, o dado de 14 atingiu 204 em 2015, né? Esses dados da tabela, ok? Aí diz assim: em sua opinião, por que a população brasileira cresceu tanto? Por quê? Olha aí, ó. Então a gente vai olhar agora aqui. Por que cresceu tanto? Quais foram os fatores que contribuíram para o aumento da população? Contribuíram com o aumento da população brasileira? Aí eu coloquei três aqui. E no livro de vocês, na página 64, também tem. Eles estão marcados aí na cor laranja, verde e amarelo. Primeiro, a vinda de imigrantes europeus. Então, os povos que moravam lá na Europa vieram para o Brasil. Isso também aumentou o número de habitantes, né? Então, a partir do final do século XIX, a vinda de numerosos grupos de imigrantes, sobretudo de países europeus, contribuiu para o crescimento da população brasileira. 2. Melhoria de vida de alguns serviços, né? Aí, em verde, vocês podem prestar atenção. A melhoria de alguns serviços essenciais, como a distribuição de água tratada, encanada, rede de esgoto, coleta de resíduos, coleta de lixo, né? Beneficiou aspectos da saúde, reduzindo o número de mortes na população. Então, esses itens importantes, né, que vai diminuindo o número de doenças, também ajudou, né, a manter a população viva, né? Então, o crescimento da população. E o item 3, os avanços científicos na fabricação de vacinas, né? Os avanços científicos na área médica, com o aprimoramento dos tratamentos de saúde, fizeram surgir novos medicamentos e as vacinas. Com isso, o número de mortes provocadas por doenças diminuiu. O que é que tem se falado tanto ultimamente? A vacina para curar o coronavírus, né? Vocês verem aí, vocês estão escutando, vocês estão ouvindo, vocês estão presenciando pessoas que estão morrendo, né? Os noticiários que estão revelando números muito grandes de pessoas morrendo. Então, e a busca de quê? Da vacina, né? Então, isso também é fator importante, ok? E aí, eu trago para vocês, né, essa imagem do Brasil, né? Então, a composição dos povos, né, a mistura de povos, que é chamada de miscigenação, que contribuiu para a população brasileira, né? E aí nós temos aí, olha, os indígenas, os africanos, né, e os europeus, juntos contribuíram para a formação da população brasileira, né? Então, no final do século XX, a população continuou a crescer, porém em ritmo mais lento, ok? Entre os fatores que contribuíram para a queda do ritmo do crescimento da população está a maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso levou à diminuição do número de filhos por mulher, ou seja, quando as mulheres passaram a trabalhar, né, elas reduziram, né, elas decidiram deixar de ter mais de um filho, ou no máximo dois filhos, porque elas se mantinham ocupadas, não tinham mais tempo de criar seus filhos, né? Assim, não é que criar os filhos, é que com o tempo dedicado ao trabalho, a criação dos filhos fica um pouco comprometida, não é isso? E aí muitas mulheres optam a não ter mais filhos, e isso também é um fator para a população estagnar, né? Ela não cresceu mais, né? Mas de uns tempos para cá, a população brasileira também voltou a aumentar. As mulheres voltaram a ter mais filhos. Houve um período que as mulheres elas pararam, né? Porque elas estavam mais ocupadas, né? Dupla, tripla jornada de trabalho, e aí conciliar tudo isso, né? E a mãe de vocês aí que trabalham, né? Não estou falando desse período agora, mas as que trabalham em casa, as que trabalham fora de casa, né? Que precisa dar atenção, e aí divide esse tempo todo. Aí optam por não ter muitos filhos.
E na página 65 mostra aí a população brasileira, né? E aí nós temos indígenas, africanos e europeus, povos que contribuíram para a formação da nossa população. Qual é a cara do povo brasileiro, né? Aí nós temos a composição étnica da população brasileira, né? Diferentes povos, né? E aí na página 65 mostra assim: a população brasileira se formou a partir do encontro de diversos povos, né? Quem eram esses diversos povos? Indígenas, africanos, europeus, né? Que contribuíram para a formação do nosso povo. Os indígenas que viviam há milhares de anos, né? Os europeus, que foram os portugueses que colonizaram o nosso território, os africanos, que foram trazidos para trabalhar como escravos, e outros povos que foram chegando ao nosso território, né? Olha aqui essa mistura de povos que contribuiu para o aumento da nossa população, né? Aqui, ó, brancos, negros, asiáticos, europeus, né? Tudo isso aqui formou um processo de miscigenação, que é a mistura de povos que contribuiu na formação da população brasileira. E aqui nós temos uma tabela, né? Composição da população brasileira, né? Olha, nós temos aqui branco, branca, preta, amarela, parda e indígena. Essa é a composição da nossa população. 47,7% de branca, né? 7,6% preta. Amarela, 1%. Parda, 43,1%. E indígena, 0,4%. Então, aqui está a nossa composição. Quem somos formados, né? Quem ocupa aqui o nosso Brasilzão. E aqui é o legado, né? É a importância. Eu trago para vocês aí a culinária, né? Nos esportes, nas artes marciais, na cultura, né? Então, tudo isso aqui foi deixado por esses povos, né? Que até hoje repercutem, né? Chama atenção. A comida que foi trazida por esses povos negros, né? O acarajé aí, uma comida típica trazida pelos negros, né? As artes marciais. Então, os negros, colocando aqui como ponto importante, né? Eles têm uma contribuição grandiosa na formação da população, na cultura, né? No legado, na história que eles trouxeram, né, para o nosso país e que persiste até os dias atuais. A importância do negro na formação do povo brasileiro, na formação da população brasileira, a riqueza que os negros trouxeram, né, seja na comida, seja na culinária, melhor dizendo, seja na cultura, nos esportes, na dança, né, na religião. Então, essa é a importância que a gente deve colocar também, que foi deixada pelos povos que compõem, né, que contribuíram de fato na população brasileira. No livro de vocês, na página 65, tem mostrando aí abaixo, né? Você conhece outras heranças culturais que recebemos dos povos que formaram o povo brasileiro? Conte para seus colegas. Aí, o que você vai fazer como proposta de atividade? Você vai montar um cartaz expondo tudo que todos os povos, né, que você encontrar que foi deixado, né, como herança de um povo, colando figurinhas aí, você vai pesquisar na internet e vai colar, recortar e vai fazer o seu cartaz, né, com todos os povos, além desses que eu já falei, dos indígenas, dos africanos e dos europeus, né? Então, tem muitos outros povos que vieram para o Brasil e contribuíram para o crescimento da nossa população. Então, vocês vão pesquisar e vão recortar e vão criar o seu cartaz, né, da aula de geografia sobre a população brasileira. Quem são essas pessoas, né? Ok? Será que vocês realmente compreenderam na aula de geografia de hoje? Vai montar um cartaz, né? Pesquisar, né? Vocês podem também desenhar, quem souber desenhar. Mas a ideia é montar o cartaz, né? É vocês pesquisarem livros, né, na internet e fazer o recorte e montar um cartaz com uma cartolina com esses povos que deixaram herança, né? Que contribuíram de forma significativa na população brasileira. Essa é a atividade minha. A atividade do livro, o Pratique e Aprenda, na página 66 e 67, 66 e 67, que vai mostrar aí o item 1 até o item 3, né? Sobre os dados do crescimento da população brasileira. Então, a minha atividade é montar o cartaz com as figuras e colar. E a atividade do livro, do Pratique e Aprenda, é para você desenvolver essas 3 questõezinhas, também com a contribuição aí do seu professor monitor, ok?
Espero que vocês tenham compreendido. Caso surja alguma dúvida, vocês podem estar pedindo orientação mais aí ao seu professor. E vocês podem estar dando pausa, né? E escutando novamente a explicação da professora. Ok? Um beijo, até a nossa próxima aula.